Beleza, pessoal? Bora aí para mais uma videoaula, tranquilo? E agora, nessa parte 2, nós vamos aí fazer a resolução daquele divergente aí, tranquilo? Então, bora lá. Na aulinha passada, a gente falou um pouquinho da lei de Gauss, tranquilo? E aí a gente deduziu que a lei de Gauss ela era dada por E escalar dA igual a carga envolvida ε0. Nós vimos aqui que tinha dois resultados possíveis, não é isso? Dava zero, não é isso? Quando a gente não tem a carga envolvida, né? Englobada na superfície gaussiana, ou em outras palavras, quando a gente não inclui a origem do problema, e a origem significa dizer o ponto em que a carga ou a distribuição de carga está ali localizado. Então, a gente tinha um resultado zero, né? Para quando a gente, né, não... a gente tem o R, né, diferente de zero, e daqui ε0, né, quando incluímos a carga, tranquilo? Incluímos a carga. Beleza, então essa aqui era aí a ideia da lei de Gauss, ou seja, esquema integral de fluxo. O S aqui a gente viu que era, né, a superfície, né, que delimita aí, ó, um volume que a gente tinha. E aí a gente queria mostrar, né, o que acontece com o divergente, né, de E, que em particular é similar ao divergente de R chapéu R2. A gente quer saber o resultado desse divergente aí quando incluímos R igual a zero nas nossas contas. Essa aí foi o resumo aí da ópera da aulinha passada. E aí, para a gente poder fazer essa conta, a aula passada a gente, né, trabalhou um pouquinho, fez uma revisão aí sobre ângulo e ângulo sólido, tranquilo? Então, bora aí tocar o barco para a gente fazer nossa continha. Então, qual que vai ser a ideia da aula de hoje? Tá certo? A ideia básica, agora associada, é a gente explorar, então, essa integral. A gente já sabe, então, que se a gente não incluir a origem, né, o resultado realmente tem que dar zero. Então, vamos explorar esse fato, tá certo? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa equação e explorar ela numa superfície a priori que não inclui a origem a priori. Mas vamos ver o macetinho. Então, vou tentar aqui desenhar para vocês, né? Já deixei prontinho aqui pra gente, tá bom? Pra gente ganhar tempo. Uma estrutura aí bonitinha que vai ser útil pra gente. Então, ó, a gente vai desenhar uma estrutura, né? Uma superfície conexa. Então, que é pra gente ter uma ideia similar ao que a gente já tem, né, da nossa integral. Então, a nossa integral é essa aqui, ó. Integral de E dA e S. Esse aqui é o nosso fluxo de interesse aí, tá bom? E esse S aqui é uma superfície, né, que delimita aí um volume. Então, para ficar fácil da gente enxergar, eu vou definir, de vez de se chamar de S, eu vou chamar de gama. Pronto, vou chamar de gama. Então, vou dizer que gama é toda essa minha superfície aqui, ó, em preto, tá vendo, ó? Mas essa superfície aqui em azul, aqui no interior. Essa aqui vai ser a brincadeira. Então, a gente vai tentar incluir a origem na nossa conta. Então, preste atenção nesse desenho, que já foi preparado aí para funcionar a lógica aí. Qual que é a lógica? A gente meio que está pensando como se a gente tivesse duas superfícies, tá certo? Essa superfície S em preto, que vai aqui contornando, e aí no interior, nessa aqui, ó, que está em azul, a gente vai chamar ela aqui de uma superfície S'. Tranquilo? E essa superfície S' é que a gente vai utilizar para introduzir, tá certo, a nossa origem. Essa aqui vai ser a brincadeira. E aqui a gente vai definir, ó, um raio
R', tá certo? E nesse raio R' que a gente vai introduzir. O que nós já sabemos, tá bom? O que nós já sabemos? Nós já sabemos que essa integral aí tem que dar zero se a gente não incluir a origem. Tranquilo? Se não incluir a origem, essa integral aqui tem que dar zero. Então, ó, igual a zero, né? Se não incluir R igual a zero, então a gente vai explorar esse fato, tá bom? Então, ó, perceba que essa integral, ela pode ser vista, então, ó, tá vendo, ó, como uma integral de superfície. Eu posso dividir essa superfície gama como sendo a soma de S mais S'. E aí, se nós fizermos isso, a gente vai ficar com a seguinte integral, ó, a gente vai ficar com S de dA de gama igual a S, né, na superfície S. Então eu vou fazer essa integral aqui, ó. Então produto escalar. Então eu vou chamar aqui de ds, a área associada a S, mais integral de E escalar, ó, ds'. Então, na superfície S', tá bom? Então, eu vou dividir a minha integral, na verdade, em duas partes, né? Que são duas superfícies. E a ideia que a gente colocou esse cortezinho aqui, tá tudo amplificado, o nosso desenho tá grande, é só pra gente visualizar, mas imagine que esse corte aqui é bem pequenininho, mas bem pequenininho, para que a gente possa ter realmente essa estrutura quase, quando a gente for fazendo no limite que R' aqui for para zero, a gente conseguir fazer com que esse volume inclua a origem, tá certo? Então, como o nosso R, tá bom? Como o nosso R, ele vai ser feito suficientemente pequeno, né? De modo que essa conta aqui não contribua nessa integral, a gente não vai ficar se preocupando com essas contribuições adicionais, tá bom? Então, a nossa tática aqui é o seguinte, a gente vai partir do pressuposto que não estamos incluindo a origem, e não estamos, né? Porque olha lá, a gente está pensando nessa superfície S', tá vendo? Para poder dar conta dessa região aqui que tem a origem, mas isso aí só vai acontecer quando o R for para zero, né? For para zero, e aí a gente vai conseguir colapsar todo mundo aí na origem, esse volume, tranquilo? Mas, de qualquer modo, da forma que a gente construiu essa superfície, e aqui por simplicidade, no interior a gente está construindo uma superfície esférica de raio R, porque é mais fácil de calcular, tá bom? Note que não tem nada que obrigue ser um tipo de superfície de algum tipo específica. O que aqui está falando é que a integral de superfície vai para zero, então não importa qual é a superfície que a gente usa, então vou usar uma mais fácil para a gente fazer conta, né? Vou usar na S' uma esfera. É mais simples. Imagina uma esfera aí, englobando, tem um cortezinho bem pequenininho, e esse cortezinho ele vai ter exatamente o papel de a gente deixar com que essa superfície toda a gama seja conexa, que é o que a gente precisa, tá? Senão a gente não ia poder fazer essa conta aí. Então, a gente vai agora olhar para o problema de uma maneira aí diferente, tá bom? A gente vai fazer o seguinte agora, uma vez que a gente entendeu que por pressuposto, uma vez que R, né, R aqui ainda não está suficientemente pequeno, e a gente não está englobando a origem, a gente então assume que essa equação aqui ainda é verdadeira, tá bom? Então agora basta a gente vai fazer conta e vai forçar o R tender para zero, nessa integral aqui, ó, e ver o que acontece com o resultado da nossa integral. Essa aqui é a ideia, tá bom? E aí, só pra gente lembrar, essa integral, por que eu marquei esse volume de vermelho aqui? Porque essa integral de superfície, pelo teorema de Gauss, vai numa integral de volume. Então a gente tem que entender que essa superfície, ela limita um volume. Por isso que eu estou tendo esse cuidado de desenhar assim, ó, tá vendo? Então a superfície gama é S mais S', ela delimita esse volume vermelho, tá bom? Então a minha superfície gama de interesse é S mais S'. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então vamos seguir. E agora, ó, vai ficar fácil da gente brincar. O que a gente vai precisar fazer primeiro? A gente precisa definir quem são esses elementos de área
Olha lá, ó, a gente precisa fazer isso. Como é que a gente define? A gente tem que conhecer quem são os vetores normal a essas áreas. Uma definição que é muito utilizada é que o vetor, uma definição, tá? O vetor normal, bom, aponta para fora do volume. Não sei se tá falando se vocês lêem aí, tá bom? Para fora do volume. Deixa eu dar uma conferida aqui, tá? Beleza. Então, ó, aponta para fora do volume. Então, ó, quando eu for escrever, tá vendo, ó, o meu DS, então vou botar um chapéuzinho aqui, né, uma setinha para todo mundo, para lembrar que é um vetor. O meu DS, olha lá, ó, o meu DS chapéu, ele vai ser um vetor unitário para que direção? Olha lá, ó. Então, se eu estou pensando isso aqui como né, como uma esfera, eu posso pensar que isso aqui é um raio R para cá, ó. Então, eu tenho um vetor R apontando nessa direção. Na superfície S', tá bom? Porque o meu volume é o de vermelho, então para fora do volume é para essa região em branco. De maneira semelhante, a gente vai fazer para o outro carinha. A gente vai apontar também para fora do volume nessa parte de S'. E para fora do volume, ó, é aqui, ó, na direção menos R, tá vendo, ó? Então, ó, o DS, ele é um vetor que é... Opa, deixa eu escrever de preto aqui para não confundir. Ele é um vetor R chapéu, tá certo? DS, enquanto o meu S', o meu DS', ele é um vetor menos R chapéu DS'. Então, essa é a primeira coisa útil aí que a gente precisa observar. Tranquilo? Beleza, então bora agora fazer conta, não tem mais segredo não. Então, entendido isso, eu vou tentar deixar o desenho aqui num cantinho e daqui a pouco a gente vai voltando nele. Beleza? Então, não esquece, a gente agora vai fazer o seguinte, a gente vai tentar fazer essa conta estreitando o R indo para zero, para a gente entender. Porque note que, uma vez que isso é verdade, a gente já vai ter então, ó, que a integral de superfície S tem que ser igual a menos integral na superfície S'. Isso aí já é um resultado de cara que a gente tira aí. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Então vamos escrever aqui logo nós temos que, vou escrever aqui tudo, tá? Pra gente não confundir. Integral de gama, vou escrever assim, gama, pra gente não confundir. A gente escreveu como as integrais de E escalar ds em S mais a integral de E ds' em S'. Tranquilo? Aí essa integral a gente já viu que é o seguinte. Vamos escrever aqui devagarzinho. Essa integral agora a gente vai escrever como sendo, ó, integral de E escalar R ds, tá vendo? Mais, aqui integral em S, mais a integral de E menos, né? Botar aqui sinal de menos, R chapéu, ds', S'. Tranquilo? E a gente vai assumir isso aqui sendo zero. Tranquilo? Aí, ó, pra gente não perder muito tempo, a gente já vai matar aqui, ó. A gente sabe que o E, né, é KQ, R chapéu, R2. A gente vamos, né, esquecer o KQ. Então, ó, a gente vai fazer a seguinte conta, que é a nossa conta de interesse. Então, eu vou refazer aqui, ó. Então, é a integral de R chapéu R2 escalar d gama
D gama. Então, aqui já ficou em S, R chapéu, R2, produto escalar R, DS, tranquilo? Mais integral de S' de gama chapéu, R2, produto escalar de menos R gama, DS'. Tranquilo, pessoal? Pronto. Então agora a gente já tem aí esse ferramental. Uma coisa importante, deixa eu ver aqui se eu não fiz a conta aqui. Beleza, deixa eu pegar aqui o vermelho. É importante a gente lembrar que esse R aqui é o nosso R'. Olha lá, ó, tá bom? Tá bom? Esse R aqui eu vou chamar ele de R', pra gente não confundir, tá bom? É a distância aí da superfície, né, da origem à superfície que nós estamos da origem à superfície S'. Então, eu vou colocar um risquinho nele aí pra gente não confundir e achar que é o mesmo cara, tá certo? Então, o vetor, a direção da área é o nosso R chapéu negativo. Então, a gente já vai matar aqui, ó, porque R, escala R dá 1, não é isso? Porque são vetores unitários. E essa integral aqui vai ficar com o sinal aí negativo, beleza? Então, ó, a gente já pode ir matando aqui um pouco essa integral para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Então, ó, a gente tem o seguinte. Isso aqui fica, então, ó, igual integral em S. Esse cara aqui mata R com R mata fica 1. Então, vai ficar, ó, ds R2. Tranquilo? Menos, olha lá, menos, sinalzinho de menos aqui, vai matar 1, vai ficar ds' em S' de R'2. Pronto. Essa aqui é a nossa integração, igual a zero. Beleza. Vamos tocar o barco. O que a gente vai fazer agora? Presta atenção, tá bom? A gente, como a nossa... Deixa eu voltar aqui de novo, ó, presta atenção. Como nós estamos escolhendo, tá vendo, ó? Por simplicidade, essa superfície aqui, S', como uma superfície esférica, e nós vamos apertar, estrangular ela para zero aí, tá bom? A gente sabe escrever quem é esse elemento aqui, ó, de área. A gente sabe escrever, porque foi isso que a gente fez na aulinha passada. A gente aprendeu a escrever o elemento de área para uma esfera em termos do ângulo sólido. Tá vendo? É isso que a gente vai fazer. A gente vai reescrever esse cara aqui, ó. Então vamos reescrever ele, ó. Então vamos reescrever. Reescrever em termos do elemento de ângulo sólido. Tá bom? Por que, professor, em termos do elemento de ângulo sólido? Porque eu não vou saber integrar em S. Né? Fica difícil saber integrar em S aqui. É muito genérico. Em termos de ângulo sólido, a gente sabe, porque a gente vai varrer de 0 a 4π. Entenderam a sacada? Então a gente vai fazer essa transformação de variável para a gente saber integrar, porque aí integra para uma esferinha qualquer. Essa aqui é a lógica aí. Então vamos tentar refazer essa conta para esse elemento desse jeito aí. A gente vai lá e constrói agora esse cara aí. Beleza. Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos reescrever esse cara aí. Como é que ficava? Na última aula, então, ó. Na última aula nós vimos o seguinte, ó. Então vimos, né? Vimos que o ângulo sólido definido pelo ômega, ele era um S' por R2, foi assim que a gente viu. E, portanto, um elemento aí, ó, um elemento de ângulo sólido, ele é um ds' por um R' ao quadrado. Tranquilo? Só para a gente poder incluir o nosso carinha lá. Então, nós concluímos, ó, que o nosso ds', ele é um R'2 de ômega, tá bom? De ômega. Tranquilo? Então, ó,
A gente agora vai jogar isso na nossa segunda integral, tá certo? Pra gente poder se livrar desse cara aí, ó. Vamos fazer isso lá. Então, bora lá. Como é que ficou a nossa integral? Então, a nossa integral, ela ficou o seguinte, ó. Ficou, logo, vou reescrever ela aqui pra gente não se perder, ó. Logo, ficou integral de S ds R2 menos integral de ds' R'2 igual a zero. É isso aí que nós tínhamos, tá bom? Pra gente poder agora vencer esse pedaço. Então, bora lá resolver. Tranquilo? Não tem o que fazer, não. Então, ó, resumindo, a gente quer fazer o seguinte. A gente sabe que passando, né? Pra cá, a gente fica com S, ds, R2. Vamos matar logo aqui pra gente poder ficar preocupado só com ela, ó. ds', R2'. Tranquilo? Então, a gente tem essa igualdade aqui, ó, entre essas integrais agora. Então, cabe pra gente o seguinte, então, ó, vamos resolver essa segunda integral e ver quanto é que ela dá agora que a gente já tem essa ferramenta do ângulo sólido. Tranquilo? Beleza, vamos substituir, tá vendo, ó? O ds, que é R'2 sobre 2, e o d ômega. E aí vai ficar fácil de a gente saber. Então, portanto, temos integral de S', ds', R2 vai ser igual, olha lá, preste atenção, ó, integral, tá bom? Tô em S' lá, continua em S'. Só que agora eu vou ter, a minha substituição vai ficar R2 lá em cima, ó, R2, d ômega, olha lá, R'2. Ah, professor, agora ficou bacana o negócio. Por quê? Porque agora eu estou considerando um R pequenininho, mas note que independente de R agora, ó, tá vendo, ó, né? Independente de R agora eu vou poder, né, sumir com esse cara aí, ó, tá vendo? E eu vou ficar então, na verdade, com uma integral no ângulo sólido. Quem que é a integral aqui total do ângulo sólido? Ah, a gente aprendeu na última aula. Quando a gente toma um ângulo sólido total, a gente tinha lá por definição, né? Considerando o nosso ajuste à esfera unitária, a gente tinha que esse cara aqui dava 4π, ó. Tá vendo? A gente tem um 4π. Ah, bacana. Então, fica fácil ver agora que a nossa integral, tá certo? Aquela integral ds, se a gente colocar ela aqui, ela tem que valer 4π quando a gente inclui a origem. Beleza, pessoal? Então, a gente agora chega num resultado muito importante. Olha só, agora a gente consegue mostrar, por exemplo, a lei de Gauss, realmente. Então, ó, então logo, a gente tem que a lei de Gauss, ó, a lei de Gauss ela pode ser deduzida de maneira muito tranquila. A gente tem, então, ó, que é a integral, tá vendo, ó, de E ds', né? Pra gente aí, ó, integralzinha em S. Então, esse cara aqui, ó, é kq, que a gente viu, é kq. Então, eu vou tirar ele aqui, ó, kq, vou tirar da integral. Ficou a integral, ó, de... ficou a integral aqui de R, não é isso? Chapéu, R2, produto escalar, ds. Se a gente inclui a origem, a gente sabe que isso aí vai dar 4π, ó, tá vendo, ó? Aí ficou K, Q, tá vendo, ó? 4π. Esse cara aqui é 1 sobre 4π epsilon zero, vou reescrever o Kzinho aí, ó. É 1 sobre 4π epsilon zero, K, 4π, e aí, ok, né, desculpa, Q. Então, a gente tem realmente, né, que agora a gente conclui que é ds é realmente Q sobre epsilon zero, tá bom? Aí a lei de Gauss fica demonstrado para vocês.
Tranquilo, pessoal? Bacana? Então é isso. Tá vendo? Então, note o seguinte. Agora a gente tem uma ferramenta muito legal, né? A gente tem uma ferramenta aí muito legal. Por quê? Porque a gente descobriu, na verdade, olha lá, já que essa integral, vamos completar aí a informação. Já que essa integral aqui, ó, pelo teorema de Gauss, ó, teorema de Gauss, nós temos que a integral de E ds, ela tem que ser igual a integral no volume de E, não é isso? Foi isso que a gente fez. dv. Tranquilo? Aí, o que nós concluímos? Então, nós estamos falando da seguinte integral. Nós estamos falando da integral, excluindo o KQ de R chapéu R2, ds, tem que ser igual à integral do divergente de R, R2, dv. E a gente viu que, olha lá, preste atenção, a gente viu que esse resultado aí, ó, dessa integral, ele é menos aí, ó, 4π. Então, se a gente for tomar, né, porque lá eu tomei o versorzinho menos R lá na nossa conta, que a gente pegou, mas então, se a gente fizer só a integralzinha aí, então a gente vai ter menos 4π se a gente incluir a origem e 0 fora da origem. Tá vendo? Então, dependendo se ou não a integração inclui a origem, né, a gente tem algo semelhante ao que acontece lá no delta de Kroneck. Tá vendo? Ó? A gente tinha duas possibilidades para acontecer, tá certo? Então, fica evidente que a gente precisa agora de uma maneira conveniente para expressar essas duas possibilidades aí para essa integral, tá certo, gente? E essa que vai ser a nossa motivação para a próxima aulinha, em que a gente vai criar aí uma pseudo-função para expressar esse resultado aí de maneira mais conveniente, que a gente vai chamar ela de delta de Dirac. Beleza, pessoal? Então, é isso. A aulinha vai ficando por aí. Até a próxima videoaula. Abraço, pessoal!